Muito bem, chegamos na terceira e última parte da aula de hoje. Vamos finalizar falando de mais alguns aspectos aqui e dar continuidade ao nosso conteúdo. Alguns aspectos então do nosso modal rodoviário. Ele tem uma oferta do transporte autônomo, né, versus a empresa, do transporte geral versus especializado. Vamos pensar aí, por exemplo, num caminhão especializado para transporte, um caminhão frigorífico, alguma coisa especializada naquela carga, e uma frota própria versus a terceirizada. O outro aspecto importante, como eu havia falado anteriormente, é a conservação da malha viária, né? Quem conhece outros estados aí sabe como é diferente, né? Quando você passa, por exemplo, do nosso estado para os estados vizinhos, que infelizmente isso é marcante. A privatização, né? Os pedágios e o custo alto dos mesmos e o controle de peso que deve ser seguido à risca para evitar problemas e os riscos muito altos na nossa região, tanto nosso país, né? De acidentes e roubos de caminhões, cargas e congestionamento, não sendo apenas privilégio dos grandes centros, mas acontecendo em pequenas cidades também, cidades medianas, e as restrições com relação à circulação em alguns locais. Nós temos aqui, né, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, essa resolução do CONTRAN, que delimita o caminhão e quanto ele pode carregar. Então, como já falamos disso, passei até uma tabela mais atualizada que essa, então não vamos nos ater aqui. Então, esses veículos mais usados, eles tinham capacidade de em torno de 27 a 32 toneladas. E para cidades menores ou empresas menores, caminhões truque e outros caminhões que fazem também uma carga um pouco menor. É visível que o peso bruto subiu, né? Nós estávamos ali com 40, 48 e agora caminhões que podem puxar até 74 toneladas aumentou. E olha só nos Estados Unidos como se manteve o mesmo caminhão, tá? Uma carga líquida aproximada de 25 a 26 toneladas. E esses caminhões extremamente pesados, que costuma se usar para diminuir o preço do frete, para se conseguir um quilômetro rodado com valor inferior, com toda essa carga acabam prejudicando mais ainda a nossa malha viária. Se observar o caminhão que roda nos Estados Unidos, ele transporta menos carga e acaba prejudicando menos o asfalto. Vamos pensar aqui um pouquinho agora nas economias de escala, né? É o custo em reais por 1.000 toneladas por quilômetro. Quando a gente roda, olha só para entender isso daqui, ó. Aqui é o valor e aqui a distância em quilômetros. Quando a gente considera até 200 quilômetros, o custo é muito alto, mas ele vai caindo conforme vamos andando mais longe. Ele estabiliza a partir de 300 até 1.000, ele não muda muito. Pode ver que ele tem uma curva grande aqui, depois é quase uma reta. O custo vai caindo menor. E quanto maior o caminhão, mais baixo o custo é. Aqui tem uma análise feita pelo governo federal, né? Vamos acreditar, das melhorias que estão acontecendo na, na malha rodoviária, né, do nosso país. Por exemplo, essa daqui, acredito eu, salvo engano, seja Rondon, ela realmente está melhor. Outras estradas estão bem mais cuidadas, mas o que a gente precisa levar em consideração é que o custo dos pedágios, né, as empresas estão sendo, as concessionárias estão comprando essas esses trechos, essas rodovias, e acaba que a gente tem um guincho, tem uma qualidade melhor no asfalto, mas a um custo muito alto. E também é expressivo, como nós temos sudeste até nordeste aqui, uma malha
viária boa no sul e olha na região centro-oeste e norte, ó, centro-oeste e norte, como ela vai se tornando mais escassa, mais esparsa, o que gera um problema para o transporte, tá? A gente acaba tendo que buscar outros modais, outras formas de transporte, porque nem todo é atendido, ou então é pegar e ir para a estrada de terra realmente, para estradas não pavimentadas. Vamos fazer aqui uma breve análise sobre os provedores de serviços da logística. As empresas atuando no setor se denominam empresas de logística. Provedores são especializados em alguma das funções da logística operacional, executando bem as funções de transporte, armazenagem e manuseio, tá? Que são os pontos principais da logística: o transporte, armazenagem e manuseio, com algumas delas executando mais de uma das funções ao mesmo tempo. Poucas exceções aqui no país, já existem empresas, né, em geral de consultoria, que oferecem serviços de coordenação da cadeia de suprimentos e implementação efetiva desta cadeia de suprimentos. Em geral, tais serviços de coordenação estão nas mãos de funcionários dessas mesmas empresas e estão associadas a um segundo conceito de logística. Tá? Então, para a gente pensar aqui um pouquinho. Frota própria versus frota terceirizada. Dono da carga que tem frota própria ou pode ou não terceirizá-la. Quais são as vantagens que nós temos aqui como uma frota própria? Você tem todo o controle da sua frota, você sabe o que você tem disponível, você tem a qualquer momento ali, você sabe a quando você vai ter caminhão, lembrando que estou falando do modal rodoviário, disponível, só que a gente tem toda a manutenção do caminhão, né? E isso já inverte quando a gente está falando de uma frota terceirizada. O problema de manutenção, a disponibilidade, recai sobre o terceiro, não sobre a sua empresa. E aí a gente pensar no autônomo versus a empresa, a gente agrega a responsabilidade, né, que você tem quando você é um autônomo. E quando você agrega, né, outros autônomos, se você pega motoristas não comprometidos, acaba sendo um problema aí. Bom, gente, sim, e o veículo de carga geral ou especializado. Isso aqui envolve já uma série de fatores. Natureza da carga. Se eu estiver pensando em uma carga que necessita de refrigeração, ou uma carga que precisa ser transportada rápida, volume, destino e origem, tudo isso influencia muito na escolha do meu caminhão, do meu veículo, né? Vamos pensar que a gente está trabalhando com produtos perecíveis ou bebidas. São produtos que não podem ficar muito tempo em trânsito, principalmente com relação a, se a gente considerar a oxidação, a conservação do produto. Se pensarmos em produtos mais caros, nós temos que ter um veículo com maior segurança, com uma qualidade ainda melhor, porque o dano na carga muitas vezes tem seguro, mas é problema às vezes a reposição do produto, é problema você não fazer aquela entrega. Então a confiabilidade da sua empresa é importante, é necessário que seja feito. Então são tudo tem dois lados, né? Então deve se verificar bem no momento da aquisição do veículo, da frota, verificar o que vai te atender, o que não vai te atender, e pensar de uma maneira que o caminhão dure a maior parte do tempo na sua mão, né? Mais tempo na sua mão, e que ele te atenda. Porque fazer manutenção, fazer trocas é gasto, e ainda mais nessa crise que está entrando aí, não se pode brincar. Certo, pessoal? Então, próxima aula a gente segue falando do modal ferroviário
encerramos por aqui. Espero que estejam assistindo, que esteja sendo proveitoso. E gostaria muito de pedir um feedback para vocês, que vocês me respondessem se as aulas estão a contento, estão ajudando vocês. E pode mandar no particular, quem quiser, fique à vontade. A gente vai organizando para que eu possa ajudá-los. Certo, pessoal? Muito obrigado. Um ótimo final de semana e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, tchau, tchau.